aqui, tê-los aqui. Dessa vez eu não vou falar, vou dar uma trégua para vocês. E brilhantemente a gente tem a presença de Marcelo Martinho e de Francisco. Vem, Francisco, para aqui para a mesa, compor a mesa. Venha. Já se acostumando, olhando o pessoal. Então vamos fazer a nossa oração de abertura dos trabalhos, para que a gente possa manter o horário. Fechemos os nossos olhos e vamos nesse momento agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui juntos, mais um domingo, ouvindo. Meus amigos, bom dia. Como a Andréa falou, o nosso assunto hoje é o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, em cidades diferentes, e os capítulos, se não me engano, os capítulos ímpares são de Chico e os pares são de Valdo Vieira, o que é uma característica que comprova a mediunidade, porque depois eles reuniram o livro e eles viram a coerência da obra, no momento em que Valdo Vieira tinha muita sintonia com o Chico Xavier. Faz parte da coleção que a Federação Espírita chama A Vida no Mundo Espiritual. E o livro Evolução em Dois Mundos é dedicado especialmente à parte da doutrina espírita que procura fazer a aliança da ciência com a religião. É um livro clássico do Espiritismo. Nós temos aí 3 capas em momentos diferentes do livro, que já tem algumas décadas de idade, e que no momento introduziu conceitos, porque Kardec nos esclarece que os espíritos superiores não podem avançar conhecimentos científicos que nós não adquirimos pelo nosso próprio esforço. Só que eles avançam algumas coisinhas, porque cabe ao homem fazer o esforço da descoberta. E tem uma observação lá no rodapé de André Luiz, muito interessante, onde ele descreve a estrutura do átomo, que na década de 50 era o próton, o nêutron e o elétron. Aí ele diz, mas aqui no mundo espiritual, o elétron é subdividido. Precisou de uns 40 anos para a física quântica achar mais de 100 partículas subatômicas. E descobrir que o elétron é a junção de um posítron com um neutrino. E André Luiz previu isso no livro dele. Assim como Allan Kardec previu algumas realidades científicas na Gênese segundo o Espiritismo. Então, o livro é baseado na realidade do corpo espiritual, organismo sutil mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal, e o dinamismo celular baseado nesse corpo espiritual, onde ele desenvolve a tese central do motor do progresso espiritual, do progresso biológico e da criação, que está aí os períodos geológicos, mas eu tenho outra figura, essa está melhor, com a formação da Terra, o que causa hoje calafrios dos religiosos. Nós espíritas tomamos como ponto de argumentação. Está lá nos Estados Unidos uma confusão enorme nos estados do meio oeste, chamado Cinturão da Bíblia, porque eles não querem que isso se ensine nas escolas. Eu fico me perguntando qual vai ser a explicação que eles vão dar para um esqueleto de um Tiranossauro Rex que tem 13 metros de altura e está lá no museu. Mas eu já soube a explicação. Diz que quando da Arca de Noé, os dinossauros ficaram de fora. Foi isso que aconteceu.
O homem tem explicação para tudo. Mas essa negação da ciência, que tem registros materiais, inclusive os ossos das antas gigantes, aqui no interior da Bahia, pegadas de dinossauros. Aliás, para resumir a história, os automóveis são movidos com combustível fóssil, que são árvores que duraram milhões de anos para serem apodrecidas, pressionadas, para poder formar o petróleo. Tudo isso tem desenvolvido a descrença. E Allan Kardec coloca que a missão do Espiritismo não é o combate às religiões. As religiões não são os concorrentes ideológicos do Espiritismo. O Espiritismo vem explicar a religião, fazendo aliança com a ciência e a religião. O concorrente ideológico do Espiritismo é o materialismo. E os dogmatismos religiosos que vão contra fatos científicos bem conhecidos conduzem à descrença. Mas um filósofo teria dito que a má filosofia leva ao ateísmo e a boa filosofia leva a Deus. E os cientistas estão se reencontrando com Deus. Nós lembramos nesse momento que certa feita perguntaram ao entomologista, escreveu vários livros sobre a classificação dos insetos, Jean Fabre, se ele acreditava em Deus. Ele disse: eu não acredito em Deus, eu vejo Deus. Se não, vejamos, vamos fazer um retrospecto da evolução biológica e cósmica. Para início de conversa, o universo, segundo a teoria mais aceita, a partir de Stephen Hawking, surgiu de um milagre. Um ponto que os físicos chamam de singularidade, que tinha o tamanho da cabeça de um alfinete, explodiu e formou bilhões de galáxias. Na verdade, bilhões de grupos de galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas, e cada estrela, algumas com vários planetas em torno. E tudo surgiu da ponta do alfinete. Eu tenho uma palavra para definir isso. Fiat Lux. Não é a marca de fósforo. Está na Bíblia, na Vulgata Latina, como foi criado o mundo. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Em latim, Fiat Lux. Está lá no Gênesis, escrito há 4.000 anos atrás. Precisou de 4.000 anos para chegar à conclusão que a luz simplesmente surgiu de uma explosão, que o momento da explosão, a mônada, não tem explicação física, por isso os físicos chamam singularidade, porque eles admitem que toda a física moderna é construída em cima de algo que não tem explicação. Então, se explodiu e o universo está expandindo. A base da teoria do Big Bang é a chamada radiação cósmica de fundo, que é simplesmente o barulho da explosão que ressoa até hoje. Então, veja, a ciência, ela é baseada em evidências físicas. A outra evidência é a expansão do universo. A distância entre as estrelas está aumentando. E dá para calcular perfeitamente a distância de uma estrela, porque a luz é uma onda eletromagnética que envelhece. Então a gente sabe a idade da luz
das estrelas que chegam até nós, pelo comprimento da onda. Então dá para ver a distância das estrelas. E dá para saber a idade das estrelas. Pelo envelhecimento da luz que chega até nós, dá para saber que a luz de uma determinada estrela tem 2 bilhões de anos, 1 bilhão de anos. Isso quer dizer que boa parte das estrelas que a gente olha no céu não existem mais. Elas morreram e a gente está olhando para o passado. É a missão do telescópio Hubble, que olha estrelas que estão à distância de 2 ou 3 bilhões de anos-luz. Então a luz percorreu 3 bilhões de anos para chegar até a gente. Como o ciclo de vida de uma estrela, como a medição do universo, pelo cálculo do afastamento, tem cerca de 13 bilhões de anos. E a vida de uma estrela tem cerca de 4 ou 5 bilhões de anos. Tem muitas estrelas que não existem mais. Eu li um livro de um físico russo, chamado A Morte das Estrelas, que nos explica isso. E explica, inclusive, outra evidência científica. Todos nós somos formados de pó de estrelas. O elemento químico primordial formado pelo Big Bang foi o hidrogênio. O hidrogênio se torna hélio por fusão nuclear no núcleo das estrelas. A fusão nuclear gera calor e luz que alimenta toda a Terra. As estrelas maiores fazem fusão nuclear até o ferro, o elemento químico de peso atômico 16. Os elementos químicos mais pesados são formados quando uma estrela explode. Então, se você tem cálcio no organismo, seu médico manda você tomar cálcio, você está tomando pó de estrela que explodiu. Vocês vejam como as evidências físicas estão aí fora. E o pessoal quer tapar o sol com a peneira, dizendo que o mundo foi criado há 4.000 anos, quando surgiu Adão e Eva. É esse tipo de história que leva à descrença. Eu soube que a avó estava explicando para a menina, para a netinha dela, que a serpente falou com Eva e a gente foi expulso do paraíso. Aí a netinha foi falar para a vozinha dela: minha avó, a senhora já viu serpente falando? Não dá, né? Agora imagine se a menina roubar o celular da avó e for no Google. Aí não funciona. É o problema da falência das religiões, conforme Herculano Pires nos descreve. Pois bem, prosseguindo a nossa evolução, se formou os grupos de galáxias, o universo conhecido. Se o nosso sistema solar for do tamanho de uma gude, eu não sei se existe gude hoje em dia, no meu tempo existia. Ainda existe isso, né? Existe. O universo conhecido é do tamanho de um estádio de futebol. Se o nosso sistema solar for do tamanho de uma gude. Porque existem nós de grupos de galáxias, e entre elas existe um espaço, tem as galáxias, e entre as galáxias tem a nossa Via Láctea, que é em forma espiralada. E aí começam as coisas curiosas sobre o porquê nós estamos falando aqui hoje. No centro da galáxia tem um buraco negro e tem uma aglomeração de estrelas, tem muita radiação de raios gama, de outros raios que vêm das estrelas. Então, a vida não seria possível no centro da galáxia. A vida como nós conhecemos, a nossa vida orgânica, nosso corpo, não poderia sobreviver mais para o centro da galáxia por causa da radiação. No exterior da galáxia é o contrário. Tem pouca radiação e pouco calor. Nossa vida também não seria possível. Então nós habitamos o que os astrônomos chamam de zona intergaláctica habitável. Nós estamos numa posição na galáxia que possibilitaria a nossa vida.
Dentro dessa zona intergaláctica habitável, a poeira, uma nuvem de poeira, que o telescópio Hubble fotografou os pilares, os que eles chamam os pilares da criação, que são aquelas três nuvens de gás e poeira que têm o tamanho de várias estrelas, surgem estrelas lá dentro. Uma nuvem de poeira e gás foi se aglomerando por gravidade, processo que a gente não precisa de Stephen Hawking para explicar a gente, porque está explicado na Gênese segundo o Espiritismo, há 150 anos atrás, com comunicação, que pode ter algumas correções, mas comunicação de Galileu Galilei através do médium Camille Flammarion, que a massa de gás e poeira vai se reunindo por gravidade, vai formando pedras, e em torno de um núcleo forma as estrelas. As estrelas morrem, soltam material, e esse material forma as outras. Por gravidade, a poeira cósmica foi se reunindo e formando o nosso Sol, que é uma estrela média. Existem estrelas 1000 vezes maiores do que o Sol. E existem estrelas algumas vezes menores do que o Sol, que são as anãs vermelhas. Por uma questão física, quando se reúne por gravidade os elementos, a matéria começou a girar, formando um vórtice. Processo previsto pelos gregos, por Demócrito, há 500 anos antes de Cristo, que fundou a teoria atômica, e por outros gregos, como Tales de Mileto, que previu que o universo teria se formado a partir da aglomeração dos átomos. Como os gregos, 500 anos, há 2500 anos, puderam prever isso. Para os cientistas modernos, eles tiveram sorte. Mas o Espiritismo explica um bocado de coisa. É porque os gregos são os exilados de Capela. Então, lá no planeta natal deles, tinha Google e tinha Wi-Fi. Eles consultaram. Eles pegaram o celular deles. Tales de Mileto estava lá em Capela. Estudaram tudo isso. Aí foram reencarnar na Terra e foram falar da teoria atômica, da teoria espacial. Outro homem notável que reparou tudo isso, e que nós não podemos deixar citar num momento desse, foi Giordano Bruno, um monge católico, num monastério. Ele teve uma visão. Ele viu, antes que Galileu inventasse a luneta, ele viu os planetas do sistema solar, ele viu as constelações, ele viu as galáxias, e ele foi dizer para os superiores dele que a Terra não era o centro do universo, que a Terra gira em torno do Sol, que gira em torno de uma constelação, que gira em torno de uma galáxia, que a criação do Deus é infinito. Primeiro ele foi ridicularizado, depois ele foi preso. Ele passou 8 anos preso afirmando que o universo é infinito e depois foi condenado à morte. Isso há 500 anos atrás. Você vê que são as visões do infinito os espíritos mais adiantados têm. Pois então, por uma lei física do vórtice de gás que formou o Sol, uma grande parte da massa do sistema ficou no núcleo e outra parte escapou. A parte que escapou são os planetas. Inclusive, os gigantes gasosos, Saturno e Júpiter. Saturno, ele tem quase o tamanho de uma estrela. Se ele fosse do dobro do tamanho, ele seria uma estrela. Uma estrela é um corpo celeste cuja massa é grande o suficiente para a gravidade gerar fusão nuclear no interior dela. Que a gravidade junta os átomos
e os átomos se juntam e liberam a radiação que a gente hoje está aí, a luz do Sol, para a gente. Então, existiam dezenas de planetóides que por gravidade foram se juntando e outros se separando, até o sistema solar adquirir a conformação que existe hoje. E no nosso sistema solar existem algumas coisas bastante interessantes. O único planeta que tem água líquida na superfície é a Terra. Se a Terra tivesse um pouco mais próxima do Sol, a água vaporizaria. E se a Terra tivesse um pouco mais distante, a água congelaria. Outra característica da Terra: a Terra é o único planeta do sistema solar que tem uma lua cuja massa é semelhante à massa do planeta. A lua tem 1/4 da massa da Terra. Por quê? Os cálculos levaram, de simulações de computador, levaram os astrônomos a acreditar que um planeta no sistema solar do tamanho da Terra, no momento que o sistema solar estava se formando, bateu na Terra, quando a Terra era uma bola de fogo, tinha acabado de se desprender do Sol. Um planeta bateu na Terra no ângulo preciso para não destruir a Terra e liberar a Lua. E 1 milhão de anos depois, os restos formaram a Lua. Por que isso é importante? Porque a vida como nós conhecemos hoje seria impossível sem a Lua. A Terra roda como um peão, chamado um movimento precessão dos equinócios, se não me engano, dura 23 mil anos. Se não houvesse a Lua para estabilizar a Terra, nós seríamos um peão desgovernado e cada ano teria estação do ano diferente. Um ano teria glaciação, outro não teria. Um ano estaria nevando aqui, o outro estaria o deserto do Saara. Pense na sua vida desse jeito. A luz da Lua possibilitou a vida marinha e a vida animal durante a noite. A Lua criou as marés. A vida como nós conhecemos é fruto da junção com a Lua. Saturno e Júpiter têm dezenas de luas. A única lua do sistema solar que equilibra o eixo de um planeta é a nossa Lua. Nós fomos brindados com isso. E no início, houve uma chuva de meteoros sobre a Terra, quando ela estava se formando, formou uma bola incandescente, mas hoje não existe mais chuva. Há 2 anos, teve um cometa, um meteoro que atingiu Saturno, que produziu um buraco do tamanho da Terra. Por que é que nós da Terra não temos chuva de meteoros o tempo todo? Porque nós temos um vizinho. Nós temos Júpiter, que puxa os asteroides todos para ele. Por isso, não caem os asteroides na Terra. Só caem de milhões e milhões de anos. Olha que coincidência, né? A gente habita a zona da galáxia correta, a Terra está na posição correta, a gente tem a Lua certa, e ainda tem um vizinho que cuida da gente. Quando olharem para o céu e verem os outros planetas, quando disserem para você que é o fim do mundo, na minha curta existência, eu já vi o fim do mundo 3 vezes. Inclusive, eu fiquei muito frustrado porque teve um pastor americano que disse que o fim do mundo era no dia do meu aniversário, 21 de outubro. Eu fiquei esperando e o mundo não acabou. Não só eu fiquei esperando, a Associação de Ateus norte-americana fez uma festa para comemorar o fim do mundo. E até hoje eu estou esperando. Vocês sabem por que o mundo não acabou? Porque tem o tal do Júpiter lá que fica atraindo os meteoros para ele e não cai aqui. Que chato. Não é?
Que enjoado. E o povo fica esperando, aguardando o fim do mundo. E tem aquele planeta enorme que fica puxando os asteroides para cima dele. Mas teve um que escapou. Só escapou um que teve a missão de eliminar as lagartixas gigantes. Mas a gente já vai chegar lá. Então a Terra, isso é dito lá no livro, na Gênesis tem isso. E era uma bola incandescente que se desprendeu do Sol. Ela foi resfriando. No início se formou um único continente. À medida que a Terra foi resfriando, a água foi se liquefazendo e surgiu um continente chamado Pangeia. Qual é a condição desse continente? Por questão climática, porque não tinha água para equilibrar, no interior do continente, as temperaturas eram extremas. E na borda é que eram amenas. Isso ia ser um problema muito grande para a humanidade. Porque só daria para a gente habitar as margens perto do mar. Saindo alguns quilômetros do mar, o clima ia ser proibitivo para a espécie humana. Para todas as espécies de animais. Mas olha que interessante. Ele se fendeu. E hoje nós temos 5 continentes. Com as temperaturas mais ou menos controladas. A prova disso, você pega o mapa mundi e você vê que a África encaixa no Brasil como um quebra-cabeça. E é outra prova da antiguidade da vida na Terra, da Terra. A África se afasta do Brasil 1 centímetro por ano. Então calcule aí há quantos milhões de anos está acontecendo isso. Aliás, porque nós estamos num lugar de constituição geológica antiga, nós não temos terremoto. Só tem terremoto na pontinha lá no Rio Grande do Norte, que é justamente a ponta que está sendo arrastada. As provas da antiguidade da Terra estão aí. São provas físicas. É só cavar o solo e ver as camadas. Tem árvores de 1000 anos de idade. Você corta a árvore, a sequoia, e você vê a vida da árvore. E contra as evidências físicas da evolução da Terra, é pior do que tapar o sol contra a peneira. Até o afastamento do Brasil para a África está geologicamente marcado. Mas quando a Terra se formou, os vulcões liberaram bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. A atmosfera estava muito quente, escura, mas surgiram nos mares umas bactérias chamadas estromatólitos, que se reuniram em... Os mares eram rasos, porque os continentes ainda não existiam. Se reuniram em torres, e durante 1 bilhão de anos, os estromatólitos transformaram gás carbônico em oxigênio. O oxigênio que a gente respira hoje não existia. Aliás, os cientistas acharam que deram um grande passo no momento que Michelson e Morley, na década de 70, o que lhes valeu o prêmio Nobel, sintetizaram aminoácidos dentro dos laboratórios. Eles reproduziram a situação da atmosfera terrestre com a Terra primitiva, que era tempestades, alta concentração de gás carbônico, raios. Eles fizeram isso num tubo de ensaio e sintetizaram artificialmente as bases das proteínas, que são os aminoácidos. E por aí se acreditou que as condições terrestres poderiam ter gerado a vida sozinhas. Foi daí que começou a se acreditar que a vida veio do caos. Veio do acaso. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual é a prova da existência de Deus. E os espíritos respondem: a prova da existência de Deus, essa é a criação.
todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Mas depois a gente está na zona intergaláctica correta, na posição planetária correta, de ter separado os continentes certinho, de ter separado a Lua certinho, de ter um vizinho grandão, eles acreditam que é tudo obra do acaso. Então, por um acaso, essas bactérias tiraram o gás carbônico e formaram o oxigênio. Foi aí que, por acaso, surgiram as algas que começaram a fazer fotossíntese, que surgiram dos primeiros seres unicelulares, surgiram as algas que começaram a fazer fotossíntese, os plânctons que começaram a fazer fotossíntese. É uma questão interessante, porque a vida poderia existir sem a fotossíntese. Aqueles estromatólogos poderiam continuar lá, poderia haver as bactérias anaeróbicas, tem bactérias que fazem síntese de nitrogênio, que são o adubo para a planta. A vida não precisava de fotossíntese. Do ciclo de Krebs que a gente estudava na escola, eu não entendi nada, mas eu fingi que entendi para passar na prova e tal. Consegui enrolar minha professora. Aquele ciclo que tem 20 fases diferentes, a vida poderia existir sem aquilo. Mas não daria energia suficiente para produzir organismos complexos como o ser humano. Mas, por um acaso, insistiram, as bactérias começaram a fazer fotossíntese. Não sei por que elas tiveram essa ideia. Depois dessa ideia, as bactérias se reuniram, formando os primeiros organismos pluricelulares. Com os primeiros organismos pluricelulares surgiu o sexo. Os primeiros seres a fazerem sexo foram as amebas. A vida poderia existir sem o sexo. As lombriguinhas podiam ficar o resto da eternidade no mar, multiplicando bactéria para tudo quanto é lado, que deixa a gente doente até hoje. O vírus podia existir até hoje, como existe, dando gripe todo. Mas, sem o sexo, não poderia haver a mutação gênica que faz com que os organismos se variem e evoluam. Mas surgiu esse troço, não sei porquê, por acaso, né? Tudo obra do acaso, surgiu isso, e os machos e as fêmeas começaram a trocar cromossomos, fazer crossover, e os organismos começaram a surgir diferente. Mas além do sexo tem outro componente interessante. Assim que surgiu o oxigênio, surgiu a camada de ozônio. A camada de ozônio não deixa a radiação ultravioleta passar, mas deixa passar num nível suficiente para promover alterações no DNA dos seres vivos. Ou seja, a gente recebe uma radiação solar que não é suficiente para nos matar, mas é suficiente para nos alterar. A gente recebe a quantidade de radiação capaz de promover mutações nos seres. E eles vão mudando. Tem aquela velha história. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi o ovo. Ah, alguém respondeu. Por quê? Porque o ser que formou a galinha recebeu, foi na praia, tomou sol, promoveu uma mutação gênica nas suas células e por uma deformação surgiu o primeiro ser que seria a galinha. Porque a gente recebe a radiação solar na medida certa para não nos matar e também não nos deixar à vontade. Tudo obra do acaso. Ninguém planejou isso. Essas coisas só acontecem na Terra, só acontecem na hora certa e tudo por obra do acaso. Então aí se formou os peixes. Os peixes, por acaso, começaram a procurar comida fora
do seu habitat, que formou os répteis. Os répteis, por acaso, começaram a botar casca em volta do ovo, formando as aves, que por uma operação do acaso também, não sei quem deu essa ideia para as aves. Elas começaram a voar, podia viver lá sapeando, que nem um sapinho, mas não. Tinha que começar a voar. Porque, por acaso, houve uma mutação gênica que criou as asas. E por acaso as aves sobreviveram. Depois vieram os mamíferos, só que os mamíferos, coitados, eles eram muito frágeis, uns ratinhos, umas preazinhas, uns coelhinhos. Como é que vai concorrer com um Tiranossauro Rex? Com um bicho de 13 metros de altura. Você já pensou, você sai na rua e tem um bicho de 13 metros de altura na sua rua? Só que há 60 milhões de anos, por acaso, Júpiter deu uma vacilada, deu um espirro e deixou passar um meteoro. Nunca deixa, mas deixou. E esse meteoro acabou com os dinossauros. Acabou com os répteis gigantes, uma obra do acaso. E de repente, os mamíferos começaram a crescer porque não tinha mais a concorrência dos répteis gigantes. E a vida na Terra foi toda renovada. Houve uma extinção em massa e a vida ressurgiu. André Luiz viria, neste livro, Evolução em Dois Mundos, concordando com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, dizendo que os dinossauros não foram extintos por acaso, dizendo justamente que os espíritos que regem o planeta estavam fazendo experimentações no princípio espiritual e no princípio vital, e dentro da lei de destruição que está dentro do livro dos espíritos, esse princípio espiritual deveria começar uma nova caminhada evolutiva. Então, na hora certa, eles mandaram um meteoro, fizeram a rota, e o meteoro acabou com os dinossauros. Aliás, segundo Emmanuel, isso tudo não aconteceu por acaso. A Terra está no lugar certo, a zona intergaláctica, o planejamento do sistema solar, a separação da Lua. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele relata que os espíritos que dirigem a galáxia se reuniram 2 vezes nas proximidades da Terra. A primeira vez foi para designar um espírito puro para cuidar da engenharia da Terra. Jesus, que há 4,5 bilhões de anos começou a projetar a Terra. Nós ficamos impacientes de passar 30 segundos no semáforo. E Jesus está há 5 bilhões de anos planejando a Terra. Junto com a sua corte de engenheiros siderais. Isso está previsto na Bíblia. No Gênesis, no original e hebraico, Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz, que a gente traduz no princípio Deus criou. Só que Elohim é Deus no plural. A palavra para Deus no singular é o tetragrama sagrado, que a gente traduz como Yahvé, mas na verdade é impronunciável. E o judeu só se refere a Deus como Adonai, meu Senhor. El é Deus, Elohim é deuses. No hebraico, apesar do monoteísmo, os judeus sabiam que os Elohim fizeram a terra. E Emmanuel nos explica que é a comunidade dos espíritos puros que trabalham com Jesus. Então, está previsto inclusive a primeira palavra da Bíblia, o Bereshit, tem vários sentidos. Sentido de casa, que está ali previsto, consultar Severino Celestino.
E está lá no texto os Elohim, que são os devas da mitologia hindu, os deuses da mitologia grega, cada deus responsável por uma força da natureza. E a gente vê Emmanuel nos trazendo essa questão dos engenheiros siderais. Aquele que vive com a cabeça no mundo da lua ficou encarregado pela lua. Faz o cálculo aí. Eu preciso de uma lua. Toma conta aí desse assunto. Aí eu preciso de um mar. Meu outro ali que vai tomar conta do mar. Allan Kardec prevê isso no livro dos Espíritos. Os espíritos da natureza. E Emmanuel, e André Luiz, nesse livro, Evolução em Dois Mundos, ele nos esclarece sobre o direcionamento dos espíritos. Está claro que havia um projeto, um acaso que remonta a uma série de coincidências, não é acaso. Observe que durante 1 bilhão de anos se encarregaram de transformar gás carbônico em oxigênio para formar a camada de ozônio. E depois esses seres morreram porque não tinha mais a quantidade de gás carbônico que existia na atmosfera, diminuiu. Porque os dinossauros eram enormes? Porque tinha oxigênio demais na atmosfera. Quando caiu o meteoro, além de acabar com os dinossauros, diminuiu a quantidade de oxigênio e os animais tiveram que diminuir de tamanho. Tem uma ciência sobre isso, sobre o tamanho dos animais, que eu esqueci. E aí pôde surgir os mamíferos, os primatas e o homem. As pessoas ficam ofendidas. Quer dizer que eu vim do macaco? Qual o seu problema com o macaco? A principal diferença entre o gorila e o homem é que o gorila é mais peludo e fiel à sua esposa. E você fica ofendido porque veio de um gorila. Né? Eu já vi um macaco. Aliás, né? Quem já pegou no macaco sabe que o macaco tem impressão digital. Aliás, o primeiro ser vivo a ir para o espaço foi uma cadela e depois um macaco. Mandaram o macaquinho lá para fazer macaquice. Porque o macaco, ele tem, o chimpanzé tem a inteligência de uma criança de 2 anos de idade. Já estão ensinando o chimpanzé a até fazer jogos. Aliás, a psicologia moderna de caráter behaviorista surgiu em grande parte em experimentos com os animais. E durante a micareta, milhares de pessoas vão dançar feito macacos e não querem ser comparados com macaco. E o homem vem fazendo macaquices há milênios. Essas coisas de disputar para ver quem é o macho alfa, de brigar um com o outro, ver quem é o mais poderoso, isso veio do reino animal. Vem das nossas macaquices. Aliás, nós temos um osso na base da coluna, que é o cóccix, que é o resto da nossa cauda. São chamados órgãos vestigiais. Você passa a mão na base da coluna e você vai ver uma protuberância que não serve para nada, porque você não tem mais cauda para abanar. Eu sinceramente não sei, ainda não descobri, porque nós perdemos a cauda. Mas o fato é que o ser humano é distinguível dos outros animais. A olho nu, se você vê um ser humaninho de 1 mês de idade na barriga da mãe, é a mesma coisa de estar vendo um cachorro ou um elefante. A embriogênese reproduz a filogênese. E o nosso sistema nervoso, nos embriões, se desenvolve igual ao sistema nervoso dos animais. Primeiro nasce o chamado cérebro reptiliano, que é o cérebro que os répteis têm, que é o nosso bulbo. Então, primeiro, antes de ser um ser humano,
no ventre da nossa mãe, nós somos uma lagartixa. Depois vai evoluindo para outros bichos, como cachorro, elefante, golfinho. Eu vi na internet a fotografia de um embrião de um golfinho. E um embrião humano não tem diferença nenhuma. Depois é que vai se distinguindo e vai formar a característica humana por excelência, que são as mãos e o córtex pré-frontal, que só o cérebro humano tem. Mas isso tudo surgiu por acaso. Por um acaso, estavam todos os macacos fazendo macaquices nas árvores, mas um grupo de macacos rebeldes desceu da árvore, parou de usar aquele instrumento tão útil, que é a cauda, para ficar pulando de um galho para o outro, e foi desenvolver as mãos. Separou as mãos do chão. Liberando as mãos, aí alguns biólogos foram achar que a inteligência humana é fruto das mãos. Porque nós somos os únicos que têm habilidades. Nós somos os únicos seres vivos que andam ereto, com mãos livres para fazer trabalhos manuais e delicados como nós fazemos. E o único que tem a conformação cerebral que nós temos. Aí vem a teoria da evolução de Darwin, que surgiu concomitantemente com a teoria da evolução de Lamarck, que era espírita. Darwin acredita que, por acaso, por mutação gênica, aqueles que tinham mãos ou que desceram das árvores foram sobrevivendo. E Lamarck afirmava que a função cria o órgão. Ou seja, que a girafa não é a sobrevivência de girafas mais pescoçudas. O esforço da girafa de pegar a folha, promover um comando para que o pescoço da girafa crescesse. E aí nós estamos num problema biológico muito sério. Já existe o neodarwinismo e existe algumas críticas corretas à teoria da evolução das espécies, porque a evolução tem buracos. E a teoria de que da seleção natural não é cientificamente elegante. Porque parece um negócio meio por acaso e como é que por milhões de anos seleciona, tem uma teoria por trás disso, a seleção dos mais aptos. Os mais aptos sobrevivem. Mas parece que vem órgãos que não vêm de lugar nenhum. Por exemplo, tem uma vespa que ela inocula o ovo dela num gafanhoto vivo. E o filhinho dela fica devorando o gafanhoto. E comendo, porque se o gafanhoto morrer, o ovo não cresce. E depois nasce a vespinha. Por seleção natural, por acaso, sobreviveu uma vespa que teve a ideia de parasitar um inseto maior? Não é uma teoria elegante. É por isso que os religiosos batem de pau. Querendo provar a Bíblia, eles provam que a teoria da evolução das espécies tem buracos, e tem mesmo. A teoria mais elegante seria que a função cria o órgão, a teoria de Lamarck. Que, por necessidade de alimentar a vespinha, a vespa descobriu que podia fazer isso. Na verdade, ela não descobriu, os espíritos guiaram ela para isso. E aí é o problema da teoria de Lamarck. Como é que um impulso da necessidade de um animal pode passar para a geração seguinte para resolver o problema? A ciência também não tem solução para isso. Só tem uma solução: pelo perispírito, pelo corpo espiritual. O corpo espiritual é o elo científico que resolve o problema da evolução. O problema da evolução que fazem com que
os acadêmicos, apesar de admitirem a evolução como um fato inescapável, não tem uma explicação epistemologicamente dentro da filosofia da ciência 100% elegante. Até mesmo a evolução humana tem os elos perdidos. Tem a questão da competição entre o Homo sapiens e o homem de Neandertal, que não foi esclarecida. E explica a aquisição do órgão por vontade do princípio inteligente que estava atuando ali. Os espíritos nos explicam que os animais não são aglomerados de células, são o princípio espiritual que está impulsionando a evolução. E é por isso que o homem existe hoje, que os dinossauros acabaram, que o sexo existiu, que os répteis, os peixes saíram do mar e formaram os mamíferos. Mas antes disso formou a camada de ozônio, porque os Elohim estavam dirigindo o processo, impulsionando o princípio espiritual. Os espíritos que governam a galáxia formaram o sistema solar de acordo com um projeto. E Jesus formou a Terra de acordo com um projeto. Há 4,5 bilhões de anos, ele já sabia que existia o Brasil, que ia ter um movimento espírita no Brasil. Porque tudo segue um projeto perfeito. Leiam Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para vocês verem que o povo brasileiro foi projetado para receber o Espiritismo, inclusive com seus defeitos e suas qualidades. André Luiz nos esclarece isso. Os espíritos puros que regem a evolução do planeta, eles impulsionam a evolução dos animais. Porque essas bactérias, esses animais não têm livre-arbítrio e eles impulsionam o progresso. Até em que acontece uma operação no princípio inteligente e ele ganha consciência de si mesmo. Neste momento, cabe ao princípio inteligente o dever de impulsionar o seu próprio progresso. Quando esse princípio inteligente, que somos nós, os espíritos, não impulsiona o seu próprio progresso, é que vem a dor. Isso é importante ficar claro na nossa vida. A dor não é fruto direto da nossa mesquinhez evolutiva. A gente foi criado atrasado assim mesmo. A dor é fruto da resistência ao progresso. Por isso que Kardec diz na Gênesis segundo o Espiritismo que a dor é o aguilhão que conduz o homem ao progresso. Quando o ser humano é preguiçoso para progredir, aí vem a dor. Por isso que a lei de Deus atua na consciência humana de acordo com o nível evolutivo do ser humano. Os espíritos, no livro dos espíritos, chegam a afirmar que o antropófago, o canibal, que devora seus semelhantes, é menos culpado que o homem civilizado que fala mal dos outros, que fala mal dos seus semelhantes. Porque o nível evolutivo é diferente. Então, quando nós entramos na humanidade, nós ganhamos o impulso de guiarmos o nosso próprio progresso. As abelhas constroem a casa delas há milhões de anos do mesmo jeitinho. Mas minha mãe nunca está satisfeita com o lugar dos móveis, tem que mudar todo mês. Por quê? Porque as abelhas não têm livre-arbítrio. E à medida em que o espírito evolui, ele vai ganhando livre-arbítrio. Ele vai ganhando inteligência e livre-arbítrio. No caminho evolutivo mais básico, no mundo dos primitivos, no mundo do Pithecanthropus erectus, do homem de Neandertal, o livre-arbítrio que o homem tinha era de escolher a caça. Ver o mamute mais apetitoso ou o que surgisse na frente dele, porque a vida não era fácil. Né? Não tinha Uber para ir em restaurante, não. Você saía de manhã cedo com uma lança na mão
para enfrentar um troço de 10 toneladas para trazer comida para casa. Quando inventou a agricultura, que nós domesticamos as plantas e os animais, o livre-arbítrio foi aumentando. O dever do homem era progredir intelectualmente. Hoje, nós temos tecnologia, nós temos informação, nós não precisamos viver em função da aquisição de alimentos. Isso traz novas responsabilidades. O livre-arbítrio, então, deve ser utilizado, um impulso evolutivo autoconsciente deve ser utilizado para nos levar à angelitude, para que um dia nós nos tornemos engenheiros siderais. Eu mal posso esperar o dia que eu vou receber o planeta para criar. Não é? Isso vai acontecer daqui a alguns bilhões de anos. E 1 bilhão de anos na eternidade é nem instante. Já estou estudando aqui, mas é difícil, né? Porque é muito planejamento e muita inteligência. De JC, guiando nosso planeta há bilhões de anos. Mas nós temos um plano muito mesquinho para nós mesmos. A gente acha que a gente nasceu para passear e assistir televisão. E é por isso que Deus nos impulsiona através da dor, porque nós nascemos para ser engenheiros siderais. Por isso que Jesus disse que nós faremos o que Ele fez e muito mais. Quando nós formos espíritos puros, nós não vamos ficar tocando trombetas para o resto da eternidade. Nós vamos receber uma massa de gás novinha, juntar com os coleguinhas, para formar os planetas. Eu quero ver vocês lá, quando eu for formar meu planeta. A parte da crucificação eu vou pular, eu vou delegar para alguém. É por isso que eu preciso de amigos. Vamos progredir, para quando eu formar meu planeta, eu ter alguém para ser crucificado no meu lugar. Mas vejam só, Jesus é o chefe. Jesus tem milhões de espíritos trabalhando para Ele. Ele tem gênios siderais, gênios celestes, engenheiros intergalácticos trabalhando para Ele. E Ele resolveu vir pessoalmente, que foi a segunda vez que os espíritos que regem a galáxia se reuniram na proximidade da Terra. Ele veio pessoalmente para nos dar o exemplo. O homem que nós vemos hoje é só um projeto. Nós duramos bilhões de anos para chegar onde chegamos, porque a misericórdia do Cristo preparou tudo para a gente. Então, ao invés de ficar reclamando da vida, Jesus já fez tudo para a gente, já preparou tudo certinho, ainda nos livra dos problemas que nós criamos para nós mesmos. O que nós temos que fazer agora, diante da imensidão do universo, é progredir em direção a Ele e fazermos jus à tarefa que Ele nos deixou. Ele disse que nós somos a luz do mundo, nós progredimos bilhões de anos para sermos a luz do mundo, e é isso que nós devemos fazer de agora em diante. Nós devemos ser a luz do mundo.